Nós temos mais de 3.000 quimiovariantes diferentes da planta cannabis. Mas como de forma simplificada eu posso entender o que é quimiovariante, como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Quando eu falo de 3.000 quimiovariantes diferentes, porque a quimiovariante ela se refere à concentração dos fitocannabinoides que existe ali, ou naquela medicação, ou naquela planta que nós estamos ali nos referindo. Quando nós falamos até da planta, muitas pessoas se referem ao termo streams ou cepas, que está errado se você for olhar do ponto de vista mais científico e até que nós utilizamos hoje em dia no meio médico, porque cepas geralmente nós utilizamos para falar de fungos. Quando se fala de uma planta, nós podemos utilizar, principalmente relacionada a cannabis, o nome correto seria quimiovariantes, que vai falar ali da concentração, por exemplo, do THC, do CBD, que são os fitocannabinoides mais famosos que nós temos, né? Mas também do CBG, CBN, CBC, THCV, dentre outros mais de 120 fitocannabinoides que nós podemos encontrar na planta. Além dos fitocannabinoides, nós também conseguimos encontrar na planta cannabis terpenos, mais de 200 terpenos, e flavonoides também, cerca de 20 flavonoides, que são substâncias que vão ajudar nas ligações, interações e nos efeitos que nós vamos observar dessa planta. É legal trazer um conhecimento do neurocientista Siddhartha Ribeiro, onde ele compara a cannabis, a maconha, ao cachorro. Por quê? O cachorro, nós temos o cachorro que fica na nossa casa, para caçar, para proteger nosso lar, pequenos, grandes, porque eles foram selecionados durante gerações e gerações, características que seriam úteis para determinadas situações da rotina, do cotidiano humano. E a cannabis, a maconha, ela passou por esse mesmo processo. Durante diversas gerações, nós fomos selecionando as características dessa planta, afunilando ali para funções do nosso dia a dia. Então, tem a cannabis, por exemplo, que nós vamos usar para fazer tecido, roupa, tijolo, entre outras questões, e tem a cannabis medicinal, as diversas cannabis medicinais, né, com concentrações de fitocannabinoides diferentes. E é disso que se trata as quimiovariantes, as concentrações de fitocannabinoides. E é por isso que nós chegamos a esse número aí de mais de 3.000 quimiovariantes catalogadas. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma quimiovariante rica em CBD com menos THC, nós temos ali 20 de CBD para 1 de THC, nós temos 15 de CBD para 1 de THC, e essa numeração pode tanto decrescer quanto aumentar ali, dependendo dessas proporções. Então, é todo esse arco-íris, essa gama de possibilidade que nós conseguimos pegar para cada paciente. Além da quimiovariante, nós também vamos falar aqui para vocês conseguirem entender e separar. No final da aula nós vamos falar dos óleos full espectro, isolado, broad espectro, dentre os outros ali que nós temos, para vocês entenderem que são coisas diferentes, mas que conversam entre si. Vamos falar um pouquinho agora sobre as quimiovariantes. Vamos lá. Para simplificar muito e tornar palpável e prático, nós separamos três principais quimiovariantes que nós vamos utilizar no dia a dia, que inclusive são as que têm mais estudos científicos sobre elas nas diversas patologias que nós podemos realizar o tratamento com os fitocannabinoides, que é a quimiovariante tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Vamos dar uma olhadinha primeiro na quimiovariante tipo 1. Nós falamos aqui, olha, sobre a quimiovariante rica em THC. THC, pessoal, é a substância psicoativa da planta cannabis. Psicoativa, na verdade, o CBD também é, mas seria psicotóxica no sentido que ela pode gerar a brisa, a onda recreativa que nós falamos da planta cannabis, certo? Então, quando nós falamos da quimiovariante tipo 1, vão ser quimiovariantes ricas nessas substâncias, com menos dos outros fitocannabinoides. O ponto positivo dela é tratamento principalmente de doenças neurológicas como Alzheimer, dentre outras patologias relacionadas ali a esse quadro neurológico como fibromialgia, dentre outras. Mas nós vamos ver depois a quimiovariante tipo 2. E aí eu vou falar um pouquinho assim os benefícios que a quimiovariante tipo 2 tem em detrimento da quimiovariante tipo 1. Sendo sincero, no meu dia a dia, na minha prescrição médica, eu utilizo pouco a quimiovariante tipo 1.
preferindo a quimiovariante tipo 2. O que nós podemos relatar aqui da quimiovariante tipo 1, né? Que ela tem um alto teor de THC, que ela é eficaz em condições que se beneficiam do uso do THC, né, como dor crônica, certos tipos de espasmos musculares, estimulação do apetite também. É o uso recreativo, a gente vai usar o THC, né? Os riscos são os efeitos psicoativos adversos e as dicas é utilizar com cautela, iniciando com doses baixas, ajustando gradualmente, principalmente em pacientes que possuam algum tipo de possível sensibilidade. Então, evitar em pacientes idosos o uso do THC isolado, até mesmo pacientes com histórico familiar de esquizofrenia ou doenças psiquiátricas graves, nós vamos tentar não utilizar o THC, tudo bem? E aí, seguindo aqui para a quimiovariante tipo 2. A quimiovariante tipo 2 nada mais é do que uma proporção mais balanceada de THC com CBD. Por que eu prescrevo muito mais a quimiovariante do tipo 2 do que a do tipo 1? Porque quando eu preciso do THC, eu quero o CBD junto. O CBD ele é um grande antídoto do THC, no sentido que ele vai modular possíveis efeitos adversos do THC, tá legal? E isso é muito positivo quando a gente fala do ponto de vista medicamentoso, onde nós queremos evitar efeitos psicoativos da planta. Então é muito valioso a gente conseguir essa proporção 1:1 ou 2:1, aonde o CBD vai entrar como uma cama de proteção ali para o uso do THC. Perfeito? E é isso, né? A melhor escolha, principalmente para pacientes idosos ou que nunca utilizaram a cannabis quando é necessário o início do uso do THC. Beleza? E aí nós temos aqui a quimiovariante tipo 3, que é a quimiovariante rica em CBD com baixo nível de THC, que a gente usa, por exemplo, no autismo, ansiedade, dentre diversas outras patologias, né? Essa quimiovariante, ela acredito que seja que mais existem pesquisas dentro dela, né? Porque o canabidiol é a substância mais pesquisada logo atrás do THC, né? Ela tem baixo potencial de ser psicoativa, né? Eu não gosto de usar o termo psicoativo porque ela é psicoativa, na verdade. Por exemplo, ela trata ansiedade, ela vai modular o humor, vai modular diversas funções que são importantes ali pra gente. Então, ela é psicoativa, mas não é psicotóxica, né? Como o THC que pode dar essa brisa, essa onda. A gente vai utilizar em diversas questões aí a quimiovariante rica em CBD. Aqui, pessoal, nós também podemos citar outras quimiovariantes, por exemplo, quimiovariante tipo 4, que é predominante em CBG, o canabigerol, né? Que é um precursor, né, dos canabinoides, THC e CBD, e estudos preliminares mostram principalmente uma ação anti-inflamatória, muito utilizado em dor crônica, artrite, entre outras questões ali, onde o paciente tem uma doença inflamatória, né? Variedades, né, com predominância de CBD geralmente apresentam baixas concentrações de THC e CBD. Então, geralmente, quando a gente tem uma quimiovariante ali com o CBG, a gente também vai ter ali o THC, o CBD, nós vamos falar um pouquinho mais disso quando a gente for abordar o óleo full spectrum, broad spectrum, isolado, para vocês entenderem legal esse tema. A quimiovariante tipo 5, ela vai abranger outras categorias de fitocannabinoides, né, que estão começando a ser mais estudados agora, como o CBC, né, o canabicromênico, o CBN, o canabinol, muito utilizado ali também hoje em dia o canabinol para a questão do sono, né, indução do sono, quando o paciente não pode utilizar o THC. A gente já tem bastante estudos ali sobre o canabinol, então outros aí canabinoides dos 120 que já começam a ser estudados. A gente pode não estar aqui nessa lista, mas a gente também pode citar quimiovariantes com THCV, né, entre outros canabinoides ali que são interessantes. Mas para você que está começando a entender esse universo aí, as quimiovariantes tipo 1, tipo 2 e tipo 3 são as que você vai realmente usar em larga escala na sua prescrição médica. Se você entender essas três de início, você já consegue assim ter um arsenal gigantesco terapêutico ali para os seus pacientes. Beleza? E aí, pessoal, para a gente falar sobre o óleo full spectrum, broad spectrum, isolado, é interessante primeiro a gente entender um negócio que chama efeito entourage ou efeito comitiva, aonde um fitocannabinoide vai ajudar o outro no seu trabalho ali.
onde a junção dos fitocannabinoides, além disso, os terpenos, os flavonoides, vão fazer com que a gente consiga um efeito terapêutico muito melhor, com doses menores e menos efeitos colaterais. Então, sempre que possível, optem por óleo full espectro, que é o óleo que vai ter todas essas propriedades da cannabis, aonde todas essas moléculas juntas elas vão conseguir fazer um trabalho muito melhor. Muito legal a gente ver isso, como que isso reflete até uma nova visão dentro da farmacologia, né? Aonde, por exemplo, citamos exemplos dos medicamentos psiquiátricos, que antes a gente tinha fluoxetina, sertralina, que são substâncias isoladas ali, e hoje nós já temos os novos medicamentos psiquiátricos, duloxetina, dentre outros, aonde outras substâncias em conjunto ali a gente consegue observar que elas fazem efeito em neurotransmissores diferentes ali, e esse conjunto de efeitos consegue fazer um efeito terapêutico melhor. E a cannabis dá uma aula disso, que é exatamente o conjunto de diversos fitocannabinoides, com terpenos, com flavonoides, consegue fazer toda essa interação aonde nós vamos conseguir um efeito terapêutico muito melhor. Ou seja, cada vez mais é o que a cannabis ensina isso e aponta para a farmacologia que a multiplicidade de substâncias com vias de efeitos diferentes possibilitam um tratamento melhor com menores doses e menos efeitos colaterais. Então é muito legal ver aí a cannabis dando uma aula de farmacologia para a gente e mostrando, inclusive apontando para onde que nós devemos seguir no futuro, no estudo de novas medicações e formulações de medicamentos. Legal? E aí a gente tem aqui, né, o full espectro, né, que contém todos os fitocannabinoides, terpenos, flavonoides e outros compostos naturais da planta cannabis. O broad spectro, que ele é nada mais do que todos os fitocannabinoides ali, tirando apenas o THC, aonde a gente vai utilizar, por exemplo, para pacientes com bipolaridade ou muito sensíveis ao THC, ou pacientes ali com histórico de esquizofrenia na família. Então, assim, na minha prática clínica, geralmente eu prescrevo full espectro. Quando eu vejo que tem algum aspecto que eu não posso utilizar o THC, ou que seria bom eu não passar o THC para esse paciente, eu escolho o broad spectrum. Nunca prescrevi, sendo sincero com vocês, o óleo isolado, que é a substância isolada ali. Por exemplo, só o THC isolado, ou só o CBD isolado. Por que eu nunca prescrevi? Nunca surgiu essa necessidade dentro do meu consultório, por conta de eu entender a questão do efeito comitiva e por conta de entender que esses óleos eles apresentam uma gama de efeitos adversos muito maiores do que os outros, chegando, por exemplo, óleos de CBD isolado terem que ser usados em doses até 4 vezes maiores do que óleos full espectro para você conseguir um efeito terapêutico para o seu paciente. Então, não fica muito interessante nem financeiramente, nem farmacologicamente, nem até questão de efeitos adversos e os efeitos positivos que o paciente vai ganhar no tratamento você utilizar um óleo isolado. É importante a existência deles, porque existem sim casos onde os pacientes vão se beneficiar daquela substância isolados, mas são casos muito específicos e que, no geral, a gente não vai utilizar muito no nosso dia a dia cotidiano ali, na maioria dos pacientes. Então, acho que o importante para vocês é o óleo full espectro e pacientes com sensibilidade ao THC ou que tem alguma história, por exemplo, de doenças psiquiátricas graves, a gente utiliza o óleo broad spectrum por um perfil de segurança maior, evitando o THC. Legal? Aqui a gente entra mais em detalhes, né, sobre o óleo full espectro, broad spectrum e os tipos de óleos isolados, e ainda tem o sintético ainda, que é a substância feita no laboratório, que nós podemos citar. Pessoal, é isso. Espero que tenha aí elucidado um pouquinho na mente de vocês essa questão da quimiovariante, a diversidade de quimiovariantes que nós temos e a questão do óleo full espectro, broad spectrum, isolado e o sintético, que é basicamente o que você precisa entender para começar a prática prescritiva e a escolha de qual óleo você vai utilizar no seu paciente. Então, esse é um conhecimento inicial muito importante. Eu espero que tenha conseguido passar para vocês de uma forma elucidativa.
Esses slides que eu passei aqui para vocês, eles fazem parte do nosso e-book. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o e-book para vocês baixarem, darem uma olhada. Espero que ajude vocês. Ali a gente fala também outras coisas bem interessantes que eu acho que pode ajudar nesse início aí do entendimento sobre os fitocannabinoides e como que você pode colocar ele na sua prática prescritiva e alguns cuidados que vocês têm que ter durante esse caminho com o paciente de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.